Meus irmãos, para o Senhor, hoje nós estamos na terceira lição do nosso estudo do livro de Jeremias. Hoje nós vamos pegar o capítulo 2 e vamos fazer basicamente metade desse capítulo. Dentro dos dois temas que nós temos aqui, dentro do tema que nós temos aqui, nós abrangemos o capítulo 2 e os 5 primeiros versículos do capítulo 3. Então, a gente vai dividir esse tema em duas aulas. Nós vamos fazer hoje Jeremias, capítulo 2, capítulo 2, do 1 até o 21. Então, Jeremias 2, do 1 até o 21. O tema da lição é profecias referentes a Judá, o pecado contumaz de Judá. Texto básico, Jeremias 2, do 1 até o 21. E a palavra de Deus diz assim, versículo 1: A mim veio a palavra do Senhor, dizendo: Bom, então aqui a gente vê, Deus repreendendo o seu povo pelo motivo de abandonar a um Deus verdadeiro e servir ao que é nada, Ele fala aqui no versículo 11: Nenhuma nação troca o seu Deus por nada, posto que eles nem deuses são, Deus fala, nem são reais, mas eles não trocam a idolatria deles por outra coisa. Mas o meu povo troca a minha glória por algo que não é proveitoso. Então troca a glória de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus por nada, mesmo sabendo tudo que Deus fez e tendo provado isso. Dos versículos 1 até o versículo 3, o relacionamento entre Israel e Deus, estabelecido no Sinai, é comparado a um casamento. Vamos abrir em Oséias capítulo 2. Pode ler 2:9. 19, né? 19. Despertai-vos contigo para sempre. Desposar-te-ei. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, em benignidade e em misericórdia. Então Deus fala: eu vou desposar-te, ou casar com a pessoa, tomar por esposa a nação de Israel para sempre. Vou te desposar em justiça, juízo, benignidade e misericórdias. Então Deus fala para o seu povo o compromisso do casamento que ele tem com o seu povo nessa aliança. Então ele estabelece como se fosse um casamento, essa aliança entre o povo, Então, essa palavra no hebraico é shed, benignidade, ou, ele fala em juízo, em justiça, juízo, em benignidade e misericórdia. Significa que um amor leal, nesse caso um amor fiel, enfatiza a ideia que duas pessoas envolvidas em um relacionamento de amor, uma pertence à outra. Então, quando a gente assume esse compromisso com Deus, nós estamos assumindo um compromisso de fidelidade a Deus, como num casamento, O casamento para nós é algo sagrado, de forma de que Deus não aprova o adultério. Então, para Deus o adultério é condenado. Para os homens, o adultério não é considerado crime, mas ele é motivo para o divórcio, mas não é considerado crime. Para Deus o adultério é crime. E quando você adultera contra Deus, se prostrando diante de outras idolatrias, servindo outro qualquer coisa, ou a si mesmo no lugar de Deus, você está cometendo um adultério contra Deus. E ele é onde que as alianças foram quebradas com Deus por causa dessas prostituições cultuais, esses adultérios que o povo comete contra Deus. Então ele fala aqui no versículo 1 ao 3: A mim veio a palavra do Senhor dizendo: Vai, clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando era noiva, quando tu me seguias no deserto, numa terra que não se semeia.
Então Israel era consagrado ao Senhor, e as primícias da sua colheita, e todos os que devoravam se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Então ele fala aqui: eu me lembro de Israel quando Israel me servia. Depois que eles saíram do Egito, né, ele fala que a passagem pelo deserto. Então ele fala: eu lembro desse povo quando o povo me seguia no deserto, né, num lugar que não se planta, num lugar que não se colhe, mas eu sustentava aquele povo lá. Eles me seguiam numa terra que não semeava. Era um povo consagrado às primícias da sua colheita. Olha, fala de colheita, né? Então eles plantavam a primícia da sua colheita, tudo que era de novilho, né, que nascia, o primeiro do novilho que nascia, né, a primeira colheita, o mantimento, tudo, eles tiravam a porcentagem para Deus, os 10%. Então as primícias eles tiravam para Deus, e todos os que o devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Então o povo seguia a Deus no deserto, e o mal era punido, de forma que ficava o povo agradável a Deus. No entanto, você imagina bem, se Deus está falando aí que o povo servia a ele, e teve época lá que chegou a matar 120 mil pessoas de uma vez, só por desobediência, por como é que fala? As pessoas faziam murmuravam, né? As pessoas caluniavam Moisés, murmuravam contra Deus. Deus fez isso aí, ele falava: ele ainda me servia. Imagina que situação está essa agora. Aqui tinha muita idolatria no meio, né? É muito problema. Então, é o problema que multiplicou, né? Porque naquela época ele já tinha problema com Deus para servir a Deus. Imagina depois, então. Então, aí Deus fala: no começo, no deserto, o povo me seguia, me servia. Os que devoravam as primícias se faziam culpados. Aquele que não servia a Deus era feito culpado, e vinha sobre eles o mal. Foi assim que aconteceu no deserto, né? No versículo 4 aí ele começa a falar de outra forma. Então agora é a notícia que Deus vai dar para o povo: ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo pós a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. Então, a pergunta que Deus faz para o povo de Israel, para a casa de Jacó, é a seguinte: onde que vocês encontrarem em mim injustiça? Aonde que eu fui injusto convosco? Onde que vocês fizeram algo que eu não os dei a merecida paga? Ou onde que o Deus deixou de prover as bênçãos para eles, né, achando Deus injusto, de forma que vocês se afastaram de mim, foram buscar ídolos inúteis, e com eles também aqueles que buscam são inúteis, né? Então se tornam nulos também aqueles que procuram a nulidade dos ídolos. Deus pergunta ao seu povo de Israel onde acharam que Deus lhes tinha cometido injustiça, para buscarem outros deuses que são ídolos nulos e inúteis, e assim se fazem do mesmo modo os que os buscam. Então é uma pergunta que hoje pode ser feita da mesma forma. O povo continua fazendo a mesma coisa, mais gente, mais problema, mais pecado, mais idolatria se tem hoje do que naquela época ainda, né? Então, infelizmente, né, aqui está falando para a casa de Deus, o povo de Deus. Pode passar? Do 6 até o 7. Sem perguntarem onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão, sombra de morte, por uma terra que ninguém transitava, na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comessem do seu fruto e o seu bem. Mas, depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizeste abominação. Então, ele fala para o povo assim: olha, vocês acharam injustiça em mim, acharam que eu vos abandonei, vamos dizer assim,
mas em momento nenhum perguntaram: onde que está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? Então é um povo que não busca Deus, né? Se a pessoa não busca Deus, ela também não vê a mão de Deus, né? Se a pessoa se afasta de Deus e vai servir a idolatria, como que Deus vai servir essa pessoa? Como que Deus vai abençoar essa pessoa? De forma alguma. Então ele fala, ele lembra o povo aqui do quê? Que Deus, lembra, que os tirou da escravidão do Egito e os fez sobreviver num deserto por 40 anos, onde não há nada. E aí no versículo seguinte ele fala: eu vos introduzi numa terra fértil, né, para comerem do seu fruto e o seu bem, mas depois de teres entrado nela, a primeira coisa que o povo fez foi contaminar a terra da minha herança, e fizeste abominações. Então chegou na terra já fazendo idolatria, fazendo prostituição diante de Deus, né? Já contaminou a terra assim que entrou nela. Aí, como se diz, né, fica difícil um povo desse. Então Deus está lembrando esse povo de que não era só de agora o pecado que estava cometendo contra ele, que desde que eles entraram nessa terra que eles estavam agora, eles estavam cometendo abominações contra Deus. Desde que eles entraram lá da época de Josué até agora, eles estavam servindo a Deus no meio de idolatria, servindo a Deus de forma errônea, né? E se preocupando consigo próprio e menos com servir a Deus de forma correta. Olha lá, os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos dos vossos filhos pleitearei. Então ele fala: não, o problema já começa aqui, na liderança. Os sacerdotes não buscam a Deus, não disseram: onde está o Senhor? Os que tratavam da lei não conheciam a Deus. Como então que o povo vai conhecer a Deus? Como que o povo vai servir a Deus, se os próprios sacerdotes, que eram aqueles que eram o contato direto com Deus, não buscavam a Deus? Os que eram os mestres da lei, os que tratavam da lei, que ensinavam o povo, que ensinavam a Torá, que ensinavam os escritos, eles não conheciam a Deus. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal. Então os profetas, em vez de profetizar as coisas de Deus, não, a maior parte dos profetas andavam profetizando da idolatria, de Baal, dos baalitas. Então você vê que Jeremias, Isaías, né, Amós, esses profetas eram poucos profetas que falavam a palavra de Deus, né? Na quarta-feira eu estava pregando sobre Josafá e Acabe, e tinham 400 profetas do povo de Deus que só falaram mentira diante de Acabe. Foi porque Deus mandou? Foi. Mas se fossem profetas como Micaias, Deus jamais permitiria que um espírito maligno de mentira entrasse na boca deles. Mas com certeza eram como esses profetas aqui. Eram profetas todos, né, mercenários, profetas comprados pelo rei, que recebiam o salário do rei, que viviam para poder agradar. Mesmo que Deus não tivesse falado, eles falavam aquilo que o rei queria ouvir, né? Diferente do profeta Micaias, diferente do profeta Jeremias, diferente desses profetas que nós estamos vendo. E ele fala: olha, portanto, pleitearei é pelejar, né, convosco, e até com os filhos dos vossos filhos pleitearei. Isso aqui mostra o quê? Que esse povo seria levado para um cativeiro, que eles ficariam lá 70 anos nesse cativeiro, que até a terceira geração aqui, ou a segunda geração, vamos dizer assim, né, os filhos dos filhos, até com eles iam pagar por aquele pecado que o povo estava cometendo contra Deus há muito tempo já, até eles passar todo aquele cativeiro na Babilônia e voltar para a terra de Israel novamente. Então, os sacerdotes, pastores, profetas, esses líderes responsáveis por levar o povo à apostasia. Pode passar?
Versículo 10 e 11, ele fala: passai as terras do mar de Chipre e vede, mandai mensagens a Quedar e atentai bem, vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses postos que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Então ele fala: Chipre e Quedar, que fica na Arábia, são usados como extremos. Procure de oeste a leste e tente encontrar uma nação que abandona os seus deuses. No entanto, Israel abandonou o Deus vivo. Então, essa referência que ele fala aqui, passar pelos mar de Chipre e vede, e mandar mensageiros a Quedar, é de uma ponta a outra, né? Você pode olhar o mais longe que você puder, você pode ir para qualquer lugar do mundo, mas o povo idólatra, o povo que é pagão, não troca a sua idolatria, não troca o seu Deus, mesmo que não são deuses, apesar do povo não saber disso, né? Está servindo ao diabo, mesmo que não são deuses, eles jamais trocam essa idolatria por qualquer coisa. Mas o povo de Deus troca a glória de Deus por qualquer coisa que não é de nenhum proveito, sabendo da verdade da palavra. Pode passar? 12 e 13. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficais estupefados, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. Primeiro, a mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Então, os 2 males que Deus fala aqui: primeiro, abandonaram o Deus verdadeiro, a fonte de águas vivas. No deserto, a palavra de Deus fala que havia uma pedra que os seguia. Aquela pedra era água para aquele povo, né? Da pedra, da rocha, brotava água para o povo jamais sentir sede e morrer no deserto por sede. Aquela pedra era Cristo. Então abandonaram a pedra de águas vivas, abandonaram a fonte de águas vivas, a presença de Deus. Como o povo de hoje também, né? Abandona Cristo para poder servir seus próprios interesses, para poder fazer igual esses profetas, falar o que o povo quer ouvir, né? Chamar as pessoas para a igreja pelos motivos errados, servir a Deus pelos motivos errados. Você pensou se um povo que no Brasil tivesse que viver numa terra que nem na terra de Israel, cavando poço para poder achar água? Aqui no Brasil você acha água em todo lugar que você vai, rios de água grande. Lá eles cavavam, achavam uma cisterna que ali sustentava eles, o povo, o gado, todo mundo, todo que estava ali, né? E eles brigavam por causa de um poço, né? Aqui no Nordeste, se cavar tem água, mas não tem coragem de cavar, fazer poço. Então fica lá sofrendo, carregando aquelas águas na cabeça, em distância longe, porque não tem coragem. Lá em Israel só tem o Rio Jordão, acho que é só o Jordão, né, que fornece água lá para Israel. Acho que não tem outro rio. O Rio Jordão é menor que o Rio Iguaçu. É o Mar da Galileia e o Rio Jordão que eles pegam. O Mar da Galileia é sustentado pelo Jordão. Então, quer dizer, é só o Jordão. O Jordão, o Mar da Galileia, Deus com certeza permitiu que represasse a água ali por causa disso mesmo, né? Para que a água ficasse parada ali, enchesse e o povo usasse a água. Mas o Rio Jordão é do tamanho do Iguaçu, se for maior, é Coisica, eu acho que nem é maior. É o único no país inteiro. E eles cavam, aí fala, cavavam cisterna rota, porque cavavam cisterna no lugar que não era para cavar. Cavavam cisterna no lugar que não retia água. Porque lá tem poço, aquele poço de Jacó existe até hoje. Aqueles poços que Isaac cavou na época, ainda tem em Israel, e tem água neles até hoje. Então lá tem muito pouca água, e o povo vive bem. Imagina um povo do Brasil que não quer fazer nada se morasse numa terra daquela. Como sofreria? Com certeza.
Então, olha, segundo, colocar em seu lugar ídolos, que eram como cisternas rotas, né? Rotas do espanhol quer dizer quebrado, né? Rachado. Eu acredito que no português também deve ter uma palavra mais arcaica para isso, né? Que são grandes poços revestidos de gesso, que ao rachar não podiam mais reter a água, e a água era salobra, porque aí mistura, né, com impurezas, e aí a água fica impura. Fica com gosto e contaminada, né? É não só o gosto salobro, porque aí você sente o gosto salobro, porque o negócio já está muito pior do que você pensa, né? Gosto de terra. É porque não é funda o bastante, né? Não, ela não é água de rocha. O português também tem essa palavra rota. Não é água limpa na rocha, é água da terra. E água da terra tem gosto mesmo. Ah, sim, perfuração de água é muito funda, né? Para dar uma água boa, né? Mas a água, para ser boa, tem que ser da pedra. Lá na pedra. No leito, né? Então, esses são os dois pecados, os dois crimes que cometeu o povo de Deus contra ele. Primeiro, abandonar o Deus vivo e trocar Deus por a idolatria. Então você vê como que Deus trata o adultério, né, para ele. O adultério da nossa aliança com Deus, né? Abandonar a partir do momento que o homem se prostra diante de uma imagem de idolatria. Meu irmão, aquilo ali para Deus é o abandono seu diante de Deus. Ele detesta. Na Bíblia inteira fala como que Deus condena a idolatria. Já no começo, lá nos mandamentos, ele fala: não façais imagem de escultura, nem do que é no céu, nem do que é na terra, nem de mim, nem de nada. Não é para fazer, vocês não sabem como eu sou. Não é para vocês se prostrar diante de um barro, de uma madeira. Uma prostituição, né? Como um adultério. Para Deus é um adultério, idolatria é um adultério. E não precisa nem falar, né? O tanto que Deus insiste com isso aí. E ainda Jesus diz: olha, eu sou o único caminho, eu sou o único mediador. Não vai falar com Deus de outra forma. Vocês vão pedir para mim, eu vou pedir ao Pai. É assim que funciona, né? E o Espírito Santo ainda tem o papel de interceder, ou melhor, de transliterar a nossa fala para Deus ouvir aquilo que Ele tem que ouvir. Porque às vezes nós falamos errado. Nós não sabemos falar com Deus. Você vai pedir para Deus, você fala assim: eu preciso disso. Não, Senhor, por favor, eu preciso então, disso. Eu não sei como é que o Espírito Santo de Deus fala diante de Deus, mas Ele fala de forma que Deus ouve. Porque com certeza, se a gente fosse falar diretamente com Deus, talvez a nossa palavra não tocaria o coração de Deus. Nem sabe o nome de Deus para começar, né? Exato. E não sabe como é a linguagem que Deus recebe, né? Então o Espírito Santo faz papel. Eles falam até de estátua, né? Ontem nós estávamos ouvindo de cima a ação cultura de noite. Então aquela imagem é uma estátua, né, com 27 metros de altura, que é do Jesus Cristo. Lá numa montanha, ele virado assim, com os braços abertos, está abençoando a cidade. Está abençoando a cidade. Abençoando a cidade. É o ano que está anunciando ao Deus, o homem cria uma estátua de gesso. O homem vai lá e cria uma estátua de gesso, de cimento, de madeira, da forma que ele acha que é, fala que é Deus e fala que ele está abençoando. Como procede uma coisa dessa? Você vê tamanha ignorância do ser humano, né? Também. Pensar que uma coisa feita de cimento vai abençoar alguém, e aquilo lá cimento, gesso, vai interceder por Deus. Ferro. É muita ignorância. Exatamente. Acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Então ele faz uma pergunta para Israel: vocês por acaso nasceram como escravos? Nascido em servo, nascido em casa, nascido na propriedade do Senhor, em contraste com um servo comprado depois de adulto.
Então, por que o povo é como preso? Será que eles são escravos? Será que eles são como servos nascidos em casa? Os leões, pode passar, os leões novos rugiram contra ele, levantaram a voz, da terra dele fizeram uma desolação, as suas cidades estão queimadas, não há quem nelas habite. Isso aí foi o que aconteceu quando a Assíria invadiu o reino do norte. Essa queimada aqui foi Senaqueribe que fez nessa invasão na Síria no ano de 722 a.C. Então, isso aqui é uma referência à captura do reino do norte. Pode passar? Até os filhos de Mênfis e de Táfnis te pastaram do alto da cabeça. Acaso tudo isso não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus quando te guiava pelo caminho? Então, os exércitos egípcios haviam começado a atormentar Judá. Mênfis, a antiga capital do Baixo Egito, situada próximo à cidade do Cairo, que seria hoje em dia a cidade do Cairo, era próximo ali. Táfnis, localizado ao nordeste do Egito, controlava a estrada para a Palestina. Alguém abre aí Jeremias mesmo, 44:1? Pode ler. A palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus, habitantes da terra do Egito, que habitavam em Migdol, e em Táfnis, e em Nófo, e na terra de Patros, dizendo. Então, Táfnis, eles controlavam a estrada para a Palestina. Eles vinham quem entrava, estavam lá controlando, estavam começando a perturbar o povo de Deus ali, na verdade Judá, né? Não o reino do norte, que já até que havia sido capturado. Pode passar? Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beber água do Nilo, ou indo à Assíria para beber água do Eufrates? A tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Então Deus mostra o tamanho do prejuízo das escolhas erradas que eles fizeram. Fez aliança com o Egito para poder defender eles da Assíria. Olha só para você ver, eles tinham aliança com a Assíria, já estava tudo errado, já tinha aliança com a Assíria. Aí eles também fizeram uma aliança secreta com o Egito na época, né, que nós vimos lá quando nós estudamos Isaías. Eles fizeram uma aliança secreta com o Egito. Aquela aliança ali, na hora que eles fizeram, que a Assíria ficou sabendo, aí a Assíria mandou uma mensagem para eles lá, que era o rei Ezequias. Falou para eles: acaso o Egito tem cavalos e carro suficiente para vos defender de mim? Porque ele ficou sabendo que eles estavam lá fazendo aliança, pagando tributo para o Egito. Aí eles fizeram aliança com o Egito, fizeram aliança com a Síria, e Deus não aprovou em momento nenhuma dessas duas alianças. E tanto o Egito quanto a Síria começou a atormentar eles, né? A Síria invadiu o reino do norte, levou eles capturados, eles ficaram escravos na Síria também. E o Egito também estava atrapalhando o reino do sul aqui, como a gente vê, né? Estavam querendo invadir eles também. Deus mostra o tamanho do prejuízo. Eles fizeram as coisas para se defenderem. A Assíria ficou ainda mais irada e os invadiu. A qual vantagem de tudo isso? Seriam cativos em terra alheia. Essa era a vantagem, que eles iam ser cativos na terra alheia. Só vantagem para os outros, para eles não, né? Pode passar. Aí é do 20 até o 25, apesar de a gente estar até o 21 só, mas é por causa dessas referências. Do 20 até o 25, Jeremias compara o reino apóstata de Judá com um animal sem jugo. No versículo 20, ainda que há muito quebrava eu o teu jugo e rompia as tuas ataduras. Dizias tu: não quero servir-te, pois em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore frondosa te deitavas e te prostituías. Olha,
Idolatria, aqueles cultos pagãos, né, que hoje pode ser considerado uma macumba ou assim, era feito embaixo dessas árvores frondosas, né, árvores grossas, grandiosas, que eles faziam esses rituais pagãos. Então ele fala: em todo outeiro alto, em toda árvore frondosa, te deitavas e te prostituías, para fazer o que era errado diante de Deus. Deus compara o povo dele com um animal, do qual tirava-se o jugo, né? Tirava-se a canga, a cangaia. Mas o povo não queria perder essa servidão do pecado. No versículo 21, uma videira brava: eu mesmo te plantei como vide excelente. Então Deus dá um começo bom para o povo. Tira eles da terra do Egito, leva eles para poder viver numa terra boa. Eu te plantei como videira excelente. Ali você ia dar fruto e ia prosperar. No entanto, da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como vide brava, né? Toda a planta que você fala assim, aquela lá é uma mandioca brava, aquela ali é uma figueira brava, né? Como na Bíblia e tem outras plantas também que você conhece o bom fruto dela, no entanto tem alguma árvore ali que ela produz fruto ruim, né? É a mesma fruta, só que no entanto o produto dela não é comestível, não é consumível, faz mal e muitas vezes leva até a morte. Então ele está comparando Israel com uma videira que para ele não serve para nada, né? Uma videira brava, algo que não presta, tem que ser arrancado fora. No versículo 22, uma mancha indelével, pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes potassa. Alguém procura para mim aí o que é salitre e potassa? Eu esqueci de procurar isso aqui. Continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor. Então isso aqui com certeza são coisas que eles usavam para fazer uma limpeza mais profunda, né? Se você achar aí, sabão? Salitre é sabão? É isso? E potassa também? Potássio hoje é para fortalecer a terra. Não, potássio. Não, mas potássio é outra coisa, né? É potassa com 2 S. Então o que é salitre? É isso que eu quero saber. Salitre. Salitre é coisa para tirar a acidez da terra. O minério tira a acidez da terra. Achou? Tá ruim a internet? Achou? Tá em inglês, salitre. Igual em português no celular. Pode você ver. Quando o povo passou o mar, o povo não tinha nada, né? Do jeito que eles deixaram o Egito. Atualmente a produção mundial de potassa excede 90 milhões de toneladas por ano, equivalente a 40 milhões de toneladas de óxido de potássio, cuja maior parte é utilizada para fertilizante agrícola. Salitre. Salitre é para tirar acidez. Mas é potássio também, é nitrato de potássio. É a mesma coisa, um tira acidez e o outro fortalece. É um sal. É salitre. Salitre é a mesma coisa de sal. É que fala errado, o povo fala errado, aí depois é a mesma coisa, mas o povo fala errado. É salitre, então. Salitre, eu piquei na horta lá em casa quando eu pus aquela terra, a primeira terra lá, matou os vermes, tudo, a horta produz muito. Então, mas aqui fala salitre, que é nitrato de potássio. Bom, tudo bem. Então são produtos também usados para limpeza. Continua. A Tabatinga não tem sal não? Então, é a mesma coisa, é uma terra com sal. E um animal desenfreado. Como pode dizer, não estou maculada, não andeis após os balaíns? Vê o rastro no vale, reconhece o que fizeste, dromedária nova de ligeiros pés, que anda zigue-zagueando pelo caminho, jumenta selvagem acostumada ao deserto, que no ardor do cio sorve o vento.
quem a impediria de satisfazer o seu desejo? Os que a procuram não têm de fatigar-se, no mês dela a acharão. Então, ele fala que o povo de Deus, ele está como animais, né, perdidos aí pelo deserto, né? Animais desenfreados, que não tem controle, né? Como uma jumenta selvagem que está acostumada no deserto, quando entra na época do cio, ninguém vai nem achar ela, pode esquecer, ninguém vai impedir ela de satisfazer o desejo. E também ele fala aqui como uma dromedária nova, de ligeiros pés, que anda zigue-zagueando pelo caminho. Então são animais que você olha, você vê o rastro que ele deixou para trás. E o povo de Israel era assim, fala que não tem mácula, mas deixou um rastro no deserto, deixou o que? A prova do crime, vamos falar assim, servindo aos balaíns, né? Então serviu a idolatria, e ainda fala que não tem mácula diante de Deus. Não estou fazendo nada de errado, né? É assim que é o povo de Deus diante dele. Pode passar? Eu acho que sim, pode passar. A ilustração da vinha em Isaías do 1 até o 7. Vamos lá, Isaías 5, do 1 até o 7. Essa passagem que ele fala em Jeremias aqui diz assim: eu mesmo a plantei como vide excelente, da semente mais pura, como te tornaste, pois, para mim uma planta degenerada como vide brava. Isaías 5, do 1 até o 7. Eu quero dar uma olhada no versículo aí. Pode começar aqui. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha no outeiro fértil. 2. Pode ler? E a cercou e a limpou das pedras, e a plantou um excelente vide, edificou no meio delas uma torre, também constituiu nela um lagar, esperava que desse uvas mais das uvas bravas, deu uvas bravas. Agora, porém, os moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai entre mim e a minha vinha. Agora, pois, vós fareis saber o que eu hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua seiva. Certo. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, derribarei a sua parede para que seja pisada. 6. Porque a vinha do Senhor no deserto é a casa de Israel, e os homens de Judá são encantados das suas delícias. Espero que a excelência exercesse juízo, eis que a pressão justa, a justiça e aqui um clamor. Então a parábola da vinha, ela conta o seguinte: o povo foi plantado com uma vinha boa, né? Sachou-a, limpou-a das pedras. Então Deus fez todo o trabalho, né? Escolheu as vides boas, plantou, limpou o terreno, tirou as pedras do caminho para poder nada atrapalhar, né? Tirou os espinhos, abriu um lagar, né? Um lugar prontinho para pegar os frutos dela e as uvas boas e produzir um bom vinho. No entanto, quando ela foi produziu frutos bravos. Como que isso foi acontecer, né? Como que Deus salva a tua vida, te dá um bom emprego, te dá uma família,
te dá um carro, te dá uma vida boa para você começar, né? Ele te dá essa vida para você, e você destrói essa vida, né? Você acaba com o seu casamento, você acaba com os seus bens materiais, você acaba com a sua casa, né? Você para de servir a Deus, você perde seu emprego, você fez todas essas coisas, você está só produzindo frutos maus, você não vai à igreja, não ora, não lê a Bíblia em casa, não procura Deus, não faz nada de fruto bom, só produz fruto mau. Aí Deus fala para o povo: como que vocês foram produzir frutos maus se eu plantei vocês bem? Né? Não é uma ingratidão muito grande do povo de Deus? É ingratidão. Então ele fala: agora, pois, moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai-vos entre mim e a minha vinha. Agora vocês colocam em comparação a minha justiça e a justiça desse povo. Quem está certo, quem está errado aqui, né? Ele fala: que mais podia fazer ainda pela vinha que eu não tenha feito? O que mais eu podia ter feito de bom para esse povo me servir direito? Nada, não tinha mais o que fazer. Eu esperava que esse povo me desse uvas boas e me deram uvas bravas. Agora, o que eu vou fazer? Olha lá: agora, pois, eu vos pretendo saber o que tenho a fazer a minha vinha. Vou tirar a sua sebe. A sebe, o que é a sebe? A sebe geralmente é uma cerca viva. Geralmente é uma cerca de planta que se coloca em volta de uma árvore, uma coisa, para poder proteger, né? Ou ela é feita de cerca de madeira também, mas geralmente ela é uma madeira e planta-se alguma planta que vai cercar na madeira. Pode ser até aquele espingo de ouro, é considerado uma sebe, é uma cerca. Então eu vou tirar a sua sebe, eu vou derrubar o seu muro e você vai ser pisada. O que Isaías estava falando aqui? Que eles seriam invadidos pela Babilônia, que eles seriam invadidos pela Síria, porque Deus ia tirar a sebe, a proteção, o muro deles, as barreiras que impediam os inimigos de vir. É isso que está falando essa parábola aqui. E é a mesma coisa que Deus está falando lá para Jeremias, nessa parábola da vinha. Está repetindo de novo o que já tinha falado por intermédio de Isaías, né? Que Jeremias foi pouco depois dele, porque Isaías não viu esse cativeiro aqui. Quem viu foi, né, Jeremias, né, que viu esse cativeiro. Ele não foi para lá, mas ele viu. Então não precisa nem comentar mais nada aqui, porque agora só está continuando. Então, um povo desobediente a Deus, hipócrita, um povo ingrato diante de Deus, ia pagar por uma consequência, ia pagar muito caro por isso, né? E depois eles iam voltar para a terra deles, e ainda ia dar muito trabalho esse povo aqui na época de Esdras, Neemias, né? Amém, irmãos? Então, a próxima aula, nós vamos terminar o capítulo 2 e vamos pegar os 5 primeiros versículos do capítulo 3. Aí vai dar metade para cada culto. Né? Interessante, quando eles saíram do Egito, passaram no mar, eles não sabiam